A Rosto Solidário assinalou ontem o 9º aniversário. Foi precisamente em 2007 que esta associação foi criada. Sr. Padre Pires, boa tarde. Boa. O que é que recorda deste início em 2007 e que balanço é que faz até ao momento destes 9 anos de atividade? Bom, o início, quando eu falo no início, falo quando assinamos a documentação oficial para dizer que estamos vivos, que nascemos, não é? Porque isto é precedido de um ano inteiro de trabalho, de grupos de pessoas que se foram juntando, ao princípio muitas. Depois, como sempre, o tempo tem a característica de esvaziar aquilo que não é grão e fica depois o grão só, não é? De modo que desse grupo inicial saiu, de facto, a direção que ainda permanece, que está a chegar ao seu termo, e em 2007, de facto, iniciamos oficialmente com todo o trabalho de um ano em que fomos reunindo, fomos estudando, fomos vendo para onde é que deveríamos caminhar. De modo que durante este ano, durante estes 9 anos, foi um longo percurso, tem sido muito engraçado, porque nós próprios, e isto é assim, nós podemos ter uma ideia diretriz que nos orienta, mas a concretização dessa ideia está sujeita às contingências das circunstâncias, do tempo, das pessoas, dos acontecimentos, não é? E olhando nessa perspectiva é muito engraçado, porque de facto, mantendo o nosso ritmo original, a nossa orientação original, as circunstâncias foram-nos ditando e abrindo, de certa maneira, pistas para caminhar, não é? É evidente que estamos ainda, uma criança com 9 anos não é precisamente um adulto, não é? E eu tenho uma consciência muito clara disso. À medida que vamos vivendo esta missão, diríamos, vão-se abrindo caminhos. Há projetos assim um bocadinho mais arrojados em carteira, mas estão à espera de concretização e nem vou falar neles porque acho que não deve ser lançada a semente quando a terra não está preparada, porque senão perde-se a semente e o trabalho da terra. De modo que, à medida que o tempo vai decorrendo e que as necessidades e as urgências se vão colocando, vai acontecendo abrir-se ritmos e caminhos que ao princípio inicialmente não tínhamos pensado, mas que fazem parte do percurso e que, portanto, nós assumimos. Aliás, é muito engraçado que quando se iniciou, ainda naqueles tempos de preparação e já quando oficialmente pedimos o registro do nome e essas coisas todas, recordo que aquele que ficou, Rosto Solidário, não era o que eu tinha escrito, não era Associação de Desenvolvimento Social Humano, era Plataforma de Desenvolvimento Social e Humano. Quer dizer, a ideia não era ser uma mera associação, mas o tentar juntar energias e forças e ações em que não só nós, mas também outras instituições que habitam, diríamos, o mesmo espaço e que atuam no mesmo espaço. Parceiros, neste caso. Parceiros, mas com uma ideia muito vincada de dinamização. Porquê é que nunca houve essa junção desses parceiros e essa ideia inicial? Não, essa junção vai acontecendo, mais que nunca nós estamos integrados e verdadeiramente neste momento estamos dentro de toda a rede social, estamos a trabalhar com eles. Mas seguem muito o vosso caminho, não é? Não tanto, às vezes dá a impressão disso, mas isto é assim, quer dizer, quando os outros parceiros têm uma determinada dimensão, isto é o princípio da associação que funciona na direção toda e nos trabalhadores também. Se um campo está a ser tratado, não nos vamos meter nele. Acho que é uma questão de coerência e de poupança de energias.
No final nós não somos concorrentes, somos complementares. O mundo não se faz de concorrência, faz-se de colaboração. Toda a gente sabe isto, toda a gente queira pensar. De modo que, agora, essa ideia de plataforma que depois a instituição oficial que registra os nomes mudou a palavra de plataforma por associação, mas essa ideia continua presente, quer dizer, esta preocupação de que, como instituição que estamos, enfim, neste âmbito, já seja social, já seja da cooperação, já seja da formação, da educação para o desenvolvimento, a minha ideia é sempre esta, quer dizer, que é que se pode acrescentar mais, como é que podemos dinamizar para que isto caminhe e para que as forças se unam, de modo que essa ideia original da plataforma anda-me cá aferrada e eu continuo com ela na cabeça. E é evidente que se um trabalho está a ser feito por uma instituição, não vamos perder tempo. Essa ideia e essa plataforma que continua por aí tem a ver com esses projetos de que falou há pouco e que pretende implementar e dar uma dimensão maior ainda à Arrosto Solidário? Eu diria que a dimensão de uma instituição ou de uma pessoa... Dimensão em termos de apoio que possa prestar, não é? Sim, mais valências. Sim, nesse âmbito, sim. Até porque já iniciamos desde o princípio, sobretudo esta área do Serviço Voluntariado Europeu, que inicialmente não estava evidentemente no nosso propósito, no nosso horizonte definido, mas que aparece exatamente como uma realidade onde nós podemos trabalhar e a um âmbito mais alargado. E, sobretudo, eu penso que é importante nestas instituições, e para mim isso é muito importante mesmo, que é o juntar forças à volta de um objetivo comum, que é a parte humana, social, da dignidade das pessoas, disso tudo, tentar fazer com que as forças existentes e os dinamismos existentes estejam cada vez mais lançados nessa direção e se apoiem mutuamente na realização de projetos, quer dizer, na realização desses objetivos. De modo que o criar um bocadinho aquela nossa ideia inicial de sermos de alguma forma criadores de mentalidades novas, de formas de pensar novas, de formas de ver novas em certos aspectos. Isto vai-se notando com muita alegria minha, quando vejo que as pessoas entendem e não é preciso estar-lhes a dizer nada porque elas já estão lá. Quer dizer, vão-se formando mentalidades que se vão juntando, que se vão situando à volta destes núcleos polarizadores e que aumenta a eficácia. De modo que é um bocadinho assim a maneira desde que iniciámos até agora. Penso que temos feito um percurso interessante. Aí já estamos a falar numa vertente mais de psicologia, não é? Também está incluída, quer dizer, estás-me a fazer lembrar uma coisa que eu não quero falar nela. Então falo. Não falo, não vai, isso fica para outras núpcias. Porque é um projeto que eu levo na minha cabeça, onde de facto possamos trabalhar... Eu acho que já me falou disso, mas não vou revelar. Possamos trabalhar áreas... e hoje há muitos problemas devido a tudo em que estamos, todas as circunstâncias em que estamos a viver, e aquelas que se aproximam não são muito melhores, não digo a nível nacional, mas a nível europeu e mundial. Quer dizer, a invasão dos robôs começa a prometer nos Estados Unidos uma perda de 6% de trabalhadores a favor deles, não é? E há profissões que por aí simplesmente vão desaparecer. Por conseguinte, no meio de tudo isto, há pessoas tremendamente atormentadas com problemas emocionais, já seja da ansiedade, já seja de depressão. São muitas, são cada vez mais,
E são pessoas que perderam o ritmo e a orientação do caminho, não sabem para onde estão a caminhar, não têm ideia nenhuma, quer dizer, estão num beco sem saída. Perderam o gosto pela vida também, não é? Perderam tudo. A única coisa que não perderam foi o resto de uma vida física que definha. E essa é uma área, já que falaste na psicologia, para mim é uma das áreas que me preocupa muito e que a ver se conseguimos caminhar nessa linha, mas isso são outras músicas. Mas já vamos falar mais desta vertente social, que é de resto, digamos assim, o pilar desta associação. Para já introduzir na conversa... Desculpa lá, eu vou-te interromper. Não há problema. É um pilar, mas os prédios com um pilar único são muito complicados de construir. Quando eu digo que é o pilar... É o alicerce principal. Pois, nasceu por aí, quer dizer, a face visível nasceu por aí, mas de facto aquilo que nos implica também é a cooperação com outros países. Já não podemos viver só na nossa rua, porque o mundo é muito maior e há de facto necessidades urgentes. E depois, uma das coisas que é essencial e que mesmo aqui e em todos os sítios, que é o ilustrar, o preparar as pessoas a tal educação para o desenvolvimento. O desenvolvimento é feito antes de tudo de educação e as pessoas precisam de ser iluminadas, diríamos, para descobrir horizontes. Portanto, nós funcionamos neste, temos depois o aspecto do voluntariado, essas coisas todas, que é mais um apoio da associação e que é também uma forma de formar, um dos caminhos para formar mentalidades novas. De os educar, não é? Mentalidades novas e que se encaixa exatamente com essa vertente para nós muito importante da cidadania global. Muito bem, Maria João é a técnica da associação responsável pela parte da comunicação, também dos projetos de cidadania global. Que projetos é que a associação está a desenvolver para dar-se a conhecer também aos nossos ouvintes? Boa tarde, antes de mais. Boa tarde. Eu gostaria só de começar e pegando no que o Padre Pires acabou de dizer, que a essência do Arroz Solidário é muito a compreensão destas interdependências entre o local e o global. Pegando na questão da globalização, das tecnologias. Até porque hoje fala-se muito na globalização. Exatamente, e do trabalho que se faz nas nossas comunidades. Esta compreensão é muito importante para nós, para depois podermos sim trabalhar outras questões, como é a cooperação para o desenvolvimento, a educação para a cidadania global e ainda fazer o trabalho do apoio à família na nossa comunidade e as questões do voluntariado, que são transversais. Tanto fazemos voluntariado, promovemos o voluntariado localmente e in loco, na nossa sede, no Arroz Solidário, como promovemos o voluntariado além fronteiras, sobretudo em África, mas em outros países da União Europeia. E esta, portanto, também é a divisão das áreas de intervenção da Arroz Solidário. Em termos de projetos, nós temos bastantes e congratulamos-nos todos os dias por isso. Talvez eu pudesse destacar, e a propósito das comemorações do 9º aniversário, um projeto que se iniciou precisamente ontem, que são as Oficinas José, em parceria com a Casa Cruz Vermelha Portuguesa, exatamente, com a Casa das Profissões, exatamente, a Cruz Vermelha Portuguesa, a Delegação de Sanguedo. Portanto, que é um espaço de aprendizagem sobre o restauro de peças de mobiliário. Arroz Solidário tem um banco de recursos de mobiliário, eletrodomésticos, vestuário e calçado e, portanto, no âmbito deste banco de recursos, trabalho em parceria agora com a Casa das Profissões. E ainda, também uma vertente que Arroz Solidário trabalha e tem trabalhado bem, que é a informação aos jovens. E neste âmbito podemos avançar também que agora a Arroz Solidário é um multiplicador Eurodesk. O Eurodesk é uma rede com acesso à informação europeia para jovens e para os profissionais da área da juventude. E, portanto, a partir deste momento nós acreditamos que poderemos informar mais e melhor os jovens da nossa comunidade sobre estas oportunidades de mobilidade e aprendizagem no espaço europeu.
Aliás, vocês aderiram a esta rede Eurodesk a semana passada, estiveram em Torres Vedras, não é? Exatamente, com a colega a representar a Câmara Municipal e, portanto, estamos a desenvolver um trabalho conjunto neste âmbito. Também, como o Padre Pires já referiu, nós não somos concorrentes, nem pretendemos ser concorrentes de nenhuma outra instituição. Queremos sim trabalhar em rede e em parceria com os nossos congéneres e com outras instituições de outros âmbitos. E pegando se calhar nisto das parcerias, dizer também que a Arroz Solidário já desde 2008 que trabalha, que faz parte da rede social Conselhia. Trabalha ainda em rede com a plataforma portuguesa de organizações não governamentais para o desenvolvimento. E a propósito disso, se for possível, eu gostaria de convidar quem nos está a ouvir para no dia 22 assistirem à tertúlia Modelos e Perspectivas de Desenvolvimento, que é uma tertúlia precisamente organizada pela plataforma portuguesa das ONGDs. Esta tertúlia vai acontecer no Isvoga às 15h30 e, portanto, o que se pretende é refletir sobre as questões do desenvolvimento no contexto de implementação da nova Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Arroz Solidário também tem a questão do desenvolvimento sustentável como área transversal. Temos alguns projetos neste âmbito. Um deles é o Ex4Ethics, que é um projeto Erasmus+, que conjuga esforços de entidades, de 9 entidades de 6 países europeus diferentes, e, portanto, cruza as questões da responsabilidade social com este desenvolvimento sustentável. Também convido quem tiver mais interesse a conhecer os nossos projetos com outra profundidade, em visitar o nosso site, que é o arrozsolidario.pt. Dizer também no seguimento dos projetos Erasmus+, que desde 2011 que a Arroz Solidário é uma instituição acreditada para fazer envio e acolhimento de jovens ao abrigo do Programa Serviço Voluntário Europeu. Já tivemos 2 projetos de acolhimento aqui em Santa Maria da Feira, com jovens de várias nacionalidades, e que têm vindo a contribuir também para o desenvolvimento social da nossa comunidade. E, portanto, mais uma vez, é esta interdependência entre o global e o local que tem movido a Arroz Solidário neste trabalho. Isto faz com que já esteja criada, também neste âmbito da cidadania global, vários parceiros, também várias redes. Como é que tem sido esse trabalho em conjunto? Que ideias fortes é que têm saído? Bom, primeiro, se calhar importa dizer que tem corrido muito bem. Eu acho que cada vez mais existe a cultura no terceiro setor do trabalho em rede e em parceria. Só assim é que faz sentido levar projetos à avante e só assim eles têm mais impacto nas comunidades. Nós temos vindo a aumentar realmente o nosso leque de parceiros, também muito fruto dos projetos Erasmus+, mas também a nível nacional, em resultado da participação na plataforma portuguesa das ONGDs, da qual nós fazemos parte da direção desde dezembro de 2015, e, portanto, têm resultado muitas ideias concretas sobre áreas muito pertinentes atualmente. A questão da paz e das migrações é uma área que nos tem preocupado e na qual nós queremos desenvolver projetos futuros. Temos ideias concretas, temos parceiros estabelecidos, não temos o projeto ainda a decorrer e, portanto, talvez seja melhor não avançar com mais detalhes, mas é uma área que é atual, necessita de trabalho. E é precisamente uma área que a Arroz Solidário gostaria de poder dar um contributo sólido, sério, um compromisso com o desenvolvimento de programas, projetos e iniciativas que possam melhorar a condição de vida destas pessoas que se encontram na condição de migrantes.
Quando fala, e há pouco elencava a palestra que vão realizar-se ainda esta semana como modelos de desenvolvimento, é possível hoje, num mundo, eu digo mundo, não só a Europa, em constante mutação, seja na vertente económica, seja na vertente social, seja na vertente política, traçar esses modelos sem grande risco? Eu acho que nada se faz sem risco, não é? Mas também acredito, e também esta é a postura da Arrojo Solidário, uma postura positiva em relação aos acontecimentos, que é possível sim, e cada vez mais e melhor, construir modelos de desenvolvimento sustentáveis para potenciar aquilo que há de melhor nas comunidades, nas culturas, aquilo que há de melhor na educação e na essência das pessoas. A Arrojo Solidário acredita nisso e tem uma visão positiva em relação a este assunto. Obviamente que hoje em dia construir estes modelos, estas agendas, implica um esforço e um compromisso a uma escala muito grande. E naturalmente que não é de um dia para o outro que se conseguem resultados palpáveis com um impacto imediato. Mas nós acreditamos e gostaríamos de fazer parte desta construção destes modelos, ou pelo menos da reflexão e da informação à comunidade em geral daquilo que está em cima da mesa. Espera aí um bocadinho, eu gostava de meter aqui só uma deixa neste aspecto, que é importante, quer dizer, todo este trabalho, toda esta comunicação que vamos estabelecendo, todo este alargar de fronteiras, eu sobretudo encontrei um aspecto fundamental, é que nada acontece sem mudança de mentalidades, e tudo isto agita as mentalidades e põe-nas a pensar. Daí a importância e o positivismo que eu acho, enfim, que a Maria João acaba de falar, é que tudo o que seja fazer as pessoas pensar e ajudá-las a ter outra mentalidade perante as coisas e as situações é essencial. Por isso é que eu fiz a questão que fiz, porque vejo ainda muitas mentes fechadas, principalmente dos governantes, para encontrar soluções que às vezes estão ali à mão de semear, como costuma dizer-se, mas não há vontade, seja política, seja de outro âmbito, para as concretizar. Notamos isso nós como cidadãos, muitas vezes, não é? Bom, se me permite, naquilo que nos diz respeito enquanto ONGD e aquilo que são as nossas atribuições e competências, nós temos feito o caminho da sensibilização e da informação. Por exemplo, através dos nossos workshops de educação para a cidadania global, onde trabalhamos os direitos humanos, o que nós queremos é educar, e esta questão das mentalidades que o Padre Pires referia, trabalhar estas questões com os jovens. Os jovens de hoje serão os políticos de amanhã. E aí, indo de encontro àquilo que dizia, talvez o trabalho de uma ONG pequena, mas possa surtir algum efeito, algum impacto no futuro. Um trabalho de preparação já. Sim, um trabalho talvez lhe possamos chamar, nós preferimos chamar de educação para a cidadania global. Sim, e desenvolvimento também, não é? Desenvolvimento, precisamente. Padre Pires, sobre esta questão, é possível abrir estas mentes que continuam muito fechadas? Tu fazes-me lembrar a história da Ratolândia. Não é? Um país de ratos a ser governado por gatos. Podem ser amarelos, pretos, encarnados, azuis, mas são gatos. Esta mudança de mentalidade e este trabalho da cidadania, eu creio que é essencial. É que toda a gente diz isso, toda a gente reconhece que o caminho é esse, não é? Pois, mas depois em termos práticos... Mas em termos práticos, temos de levar as pessoas a serem capazes de pensar aquilo que realmente precisam e não os interesses e aquilo que lhes vendem pelas vias das grandes instituições políticas, económicas e não sei o que mais. Quer dizer, enquanto não chegarmos à conclusão de que no país dos ratos quem devem governar são os ratos e não os gatos, continuamos na mesma história. Porque muitas vezes nós somos testemunhas disto. Toda a gente sabe que determinados problemas se resolvem através de determinadas vias.
mas depois infiltra os interesses económicos, sociais, políticos, partidários, ideológicos, essas coisas todas. Mas e não se segue. Quase sempre os económicos a sobrepor-se aos outros pontos, não é? Sempre que os económicos conseguem infiltrar-se nos políticos. Infelizmente, e nós temos muitos exemplos no nosso país. Não é preciso suar muito. Não é preciso ir ao outro lado. Não é preciso suar muito, porque o dinheiro é a grande tentação da humanidade. E, por conseguinte, quer dizer, mas o que eu penso neste trabalho que nós tentamos fazer é, de facto, não substituir paradigmas e estruturas pré-fabricadas na cabeça desta gente mais jovem, mas ajudá-los a terem o próprio pensamento deles. Nós não precisamos de mais arquétipos e mais estruturas formatadas e tens de entrar por esta formatação dentro e tens de funcionar dentro disto. Sim, não. Até porque nós hoje todos vivemos nesse mundo global que se fala e somos encharcados com marketing, com publicidade, com o que quer que seja, sim, e fazer-nos crer que aquilo é que é o caminho e muitas vezes não é, não é? Exatamente, por isso é que é importante, e a Arroz Solidário vai continuar a trabalhar neste objetivo que é ajudar os jovens a terem uma consciência crítica, reflexiva, que pensem nos assuntos, que tenham opiniões próprias sobre os mesmos. Tem de sair fora da caixa. Tem de pensar fora da caixa. Que sejam interventivos. Se não pensarem fora da caixa, vão ser formatados. Uhum. E isto não serve, isto não leva a parte nenhuma, não é? De modo que nós sabemos que a globalização, no fundo, é fruto de quê? Do poder económico. E não vale a pena dar mais voltas. Claro. Depois, encoberto e mascarado de ideologias políticas e de interesses políticos, onde o cidadão está muito distante da realidade. O cidadão nem sabe o que é que está a acontecer. De modo que é fundamental dar às pessoas a capacidade de utilizarem o cérebro que a natureza lhes deu, de terem capacidade de analisar minimamente o que está a acontecer, porque a globalização é um fenómeno imparável, inevitável, é assim que vai ter que ser, mas no meio desta confusão toda, nós temos de começar a pensar e a refletir e a julgar e tomar atitudes, porque enquanto não tomarmos atitudes, não passou de pensar. E continuamos na mesma. E continuamos na mesma, assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Falando da vertente social, voltando a ela, que há pouco largamos, Padre Pires falava nessa necessidade que as pessoas hoje em dia têm, e muita, de ser apoiados psicologicamente. Convive diariamente com dezenas de pessoas e centenas por mês que pedem auxílio precisamente na Arroz Solidário, e muitas das vezes as pessoas pensam que vão pedir auxílio a nível de alimentos, também o vão, e cada vez mais, infelizmente, mas essas pessoas precisam muito da parte psicológica, de ser apoiados por aí, de uma palavra amiga, e a Arroz Solidário aqui tem um papel determinante, não só porque faz um encaminhamento direto para onde deve ser feito, como as pessoas hoje em dia, com as dificuldades económicas que têm, também não podem recorrer ao médico, não é? E é sempre mais fácil falar com o padre que já conhecem e abrir-se também, porque às vezes um simples desabafo também nos liberta, não é? É um fator essencial, quer dizer, nós tentamos, mesmo no atendimento social, dar uma visão, e não é só o pão que eles precisam, mas de facto, como eu digo, hoje são muitas as pessoas que vivem angustiadas a vida, já seja em estados de vida sem sentido, depressivo. E nem todas, é preciso dizê-lo, desculpe interromper o seu raciocínio, que tem a ver com o fator económico. Muitas das vezes é a destruturação do próprio casal, não é? Nem todas. A própria estabilidade da relação e tudo isso. E muitas vezes, e eu neste sentido, se calhar, diríamos que estou um bocado a leste do paraíso, porque eu nessas funções eu não me estou a ver, nem me sinto o padrezinho tradicional a pôr paninhos quentes nas feridas.
eu não posso estar a fazer uma coisa que sei que não vai a parte nenhuma, e muito menos enganando as pessoas. E eu tenho de lhes falar com as palavras todas. E muitas vezes nestas relações familiares que não funcionam, para que é que vamos estar a aumentar o sofrimento e a angústia das pessoas se aquilo não tem ponta por onde se pegue? E muitas vezes os seus estados ansiosos, de doenças sem fim, que todos sabemos hoje, a não ser quem não queira saber, que todos os problemas de saúde têm essencialmente uma componente emocional. E eu encontro, ou pôr as pessoas, ajudar as pessoas a entenderem as situações, a entenderem a vida e a abrirem os olhos para caminhos que devem seguir, e se um dos caminhos que eles têm de seguir é dar uma reviravolta completa à vida e pagar de outra maneira, então é necessário fazê-lo. Tem muita graça que ainda há tempo estava com uma santinha, que estava cheia de problemas, e eu estava a falar com ela e ela perguntou: mas o Sr. Abade está-me a aconselhar o divórcio? Não, eu não, nem penso nisso. A senhora está casada e ainda que vive 1 milhão de anos, mas estando casada, ninguém a obriga a viver com essa criatura. Você está casada, mas nem Deus nem o diabo a obriga a viver aí. Dê uma volta à sua vida e faça o seu caminho. Portanto, eu não me estou a ver dentro da coisa do padrezinho tradicional a pôr paninhos quentes nas coisas. Isso para mim não serve. Vá para casa e tenha paciência que isso passa, não é? Vá para casa e tenha paciência, que isso é a vontade de Deus, é a vontade do demo que o leve. De modo que, neste encontro com as pessoas, que realmente às vezes é angustiante, é necessário que tenhamos a honestidade mental de nos situarmos naquela vida e desde aquela vida ver o que é preciso fazer. E é evidente que muitas das pessoas vêm à procura de... Muitas das pessoas vêm só à procura da receita do bolo. Receita do bolo. Mete a moeda, carrega no botão, sai o troco e tudo. Não dá, não funciona. Mas normalmente as pessoas precisam de olhar para a vida, começando a olhar para si mesmas, para o seu interior, não é? Para o seu mundo interior, é aí que se decide tudo, e pô-las depois desde aí a olhar para a vida e ver aquilo que devem fazer ou que devem saltar fora. Por conseguinte, eu sou muito alérgico a receitas feitas. As receitas não estão feitas, as receitas, nem eu dou receitas. Eu posso apontar caminhos a seguir, mas se a pessoa não seguir, fica tudo na mesma. É porque as pessoas às vezes têm a ideia de que... Eu acho muita graça quando elas dizem que tenham resolvido muitos problemas. Eu não quero resolver problema nenhum. Eu simplesmente digo à pessoa: olha, se for por aqui, vai encontrar isto. Se for por aqui, encontra isto. Mas você é que vai ter de decidir para onde é que quer ir. Porque só quando você der os passos certos, a sua vida se altera. Aliás, é muito gira aquela frase do Sr. Einstein: o mais insano na mente do homem é julgar que fazendo sempre as mesmas coisas vai ter resultados diferentes. E às vezes é preciso dinamitar esta ideia maluca. Dizer: não, se tu vais fazer sempre a mesma coisa, vais ter sempre a mesma coisa. E vai cansar. E vais cansar, e vais-te destruir, e vais ficar doente, e vais para o cemitério. Se queres alterar o rumo da tua vida, por esse lado não vais. Já chegaste à conclusão que não vais. Portanto, eu nunca resolvi nada. Eu posso dizer às pessoas o que é que elas têm de fazer, mas depende do que elas fizerem. E há pessoas que são capazes de tirar a blusa, rasgá-la ao meio e seguir à frente, e há aquelas que a blusa se transforma numa camisa de forças e vão ficar naquilo. Em muitos casos estamos a falar, ou quase todos, numa questão de coragem. Tem ou não tem coragem para seguir aquele caminho que é o mais correto, mas noutras também o medo de que até às vezes violência doméstica, que são vítimas e outras coisas, que aí os casos são mais complicados. Os casos de violência doméstica cada vez são mais também, são cada vez são mais. E aqui temos um trabalho a fazer, sobretudo com as camadas mais jovens,
de que elas nunca devem aceitar antes do casamento aquilo que não podem aceitar depois. E se a violência começa já aí, e a grande parte dos casos de violência doméstica podem vir com as teorias que quiserem, mas é infinitamente crescente o número de psicopatas, e é preciso detectá-los e pôr-se ao largo. Nós vemos isso nas notícias diariamente, infelizmente. Todos os dias. Infelizmente. Aliás, uma grande parte do nosso mundo da exposição, diríamos, do nosso mundo da comunicação social, a gente olha para aquelas criaturas e diz: este gajo é um psicopata, é um doente mental. Só vê aquela frestazinha por onde olhou e não tem capacidade de ver mais nada. É um doente mental. E de resto, bem, as pessoas, cada uma tem a sua vida e tem a sua maneira de ver e de sentir, mas para mim continua a ser verdade. Eu prefiro acabar do que viver indignamente. E a violência doméstica vai continuar enquanto as pessoas não tiverem a capacidade de terem, de se saberem, de saberem viver consigo mesmas, para depois poder viver com os e outros, de terem uma autoestima minimamente aceitável, para depois poderem estabelecer relação. E de resto, e aqui também, não há uma preparação adequada do casamento, é por aí? As pessoas vão para o casamento como se fossem apenas para uma festa e não para uma união que deverá perdurar? repara, quer dizer, o casamento é um percurso que requer, Planeamento. sobretudo, uma adultez emocional quase infinita. E as pessoas, estou a lembrar uma criatura que me dizia que já ia fazer a terceira experiência de casamento, e digo: e vai-te sair a mesma. Mais ou menos tenta, não é? Tenta, mas vai ser a mesma coisa. Ainda um dia destes, estudando um problema desses de processos transgeracionais, uma criatura que estava numa entrevista, já ia no terceiro casamento, e em todos eles repetiu exatamente a mesma história. Porque não se mudou ela própria. Ela está ligada àquela saída, e daquela saída só sai daquilo. Se eu tenho uma saída com água, outra com vinho e outra com lixo, depende de onde eu me ligar, há que me ligar e vou receber daquilo. Quer dizer, as pessoas não têm o mínimo de amadurecimento, quer dizer, não têm o mínimo de autogestão da própria vida. Vivem de qualquer maneira, julgam que a vida vai ser como elas sonharam, e sai-lhes a desgraça pelo caminho, e depois aceitam viver situações que não deviam aceitar. Porque se esta situação me tira a dignidade e o respeito, tenham santa paciência, vai ficar pelo caminho. Porque eu tenho direito, antes de mais nada, a respeitar-me a mim mesmo. E isto é o que falta a muita gente, não sabem respeitar-se. Não se respeitam e pedem a si mesmo aquilo que não pediriam aos outros. E obrigam-se a coisas a que não obrigariam aos outros. E quando entram neste caminho, é como as galinhas de aviário. Estão-se a aninhar quando entra alguém para apanhar. Doutora Maria João, na parte de assistência social, nota cada vez mais também, não só nesta vertente que estávamos a falar com o Padre Pires, um auxílio, um pedido de ajuda por parte das instituições e da vossa em particular, mas também na outra vertente, na vertente das pessoas não terem pão para a mesa, vocês lidam diretamente com estas situações. Preocupa os casos no Conselho particularmente, que sabemos que existe muita pobreza e muita dela envergonhada, que é a mais difícil de combater? Sim, a verdade é que a pobreza envergonhada existe em grande número, mas o desafio também dos profissionais de serviço social e das instituições é encontrar novas ferramentas e novas estratégias para trabalhar estas problemáticas sociais que também não são notáveis, não é? Que se vão modificando com o passar dos tempos. Na Arroz Solidário nós temos efetivamente um gabinete de serviço social,
nesse domínio nós funcionamos mais como instituição de encaminhamento e, portanto, apesar do Conselho ter números preocupantes de precariedade económica, de pobreza envergonhada, também temos uma rede social capaz de dar resposta a esses pedidos de apoio. Na Arroz Solidário também temos um gabinete de psicologia para crianças e adolescentes e, mais uma vez, pegando no que o Padre Pires há pouco disse, também acreditamos que é a partir deste trabalho que se podem mudar comportamentos. As pessoas informadas, devidamente informadas, serão capazes de se defender, de se respeitar, de respeitar os outros e, portanto, temos este serviço de apoio à família com estas valências. No Banco de Recursos trabalhamos em articulação com as outras instituições do Conselho e, objetivamente, temos muitos pedidos de apoio. E não conseguem neste momento dar resposta para as necessidades que têm? Conseguimos dar resposta porque a Arroz Solidário é uma instituição muito ativa no que diz respeito ao envolvimento da comunidade e, portanto, nós contamos com um número grande de doadores particulares e empresas que respondem sempre aos nossos apelos quando necessitamos. Contamos também com o apoio do Banco Alimentar de Aveiro e vamos trabalhando em rede com as instituições de forma a complementarmos o trabalho dos bancos de recursos. Eu aqui tenho de meter uma deixa. Meta. Esta história de criar mentalidades é muito engraçada. Eu volta e meia vou lá, sobretudo à área alimentar, vou dar uma volta a ver como é que aquilo está. E é impressionante, às vezes olho para aquilo e digo, como é que isto funciona? Aquilo só funciona porque há pessoas que vão tomando consciência de que há quem precise e não estão à espera que eles peçam. Passam por lá e entregam. Uhum. Portanto, isto é uma mentalidade nova e eu, quando vejo que alguém vai levar assim desta maneira, fico feliz como um sino, não porque me trouxe aquilo, mas porque tem consciência disso, não é? Mas porque é uma consciência a despertar para a comunidade, para entender que o mundo não sou só eu e que se eu tenho o suficiente e posso repartir alguma coisa, reparto. Como a outra criatura que me apareceu lá com um pacotinho, com 1 quilo de arroz e mais uma latinha de conserva só. E disse a criatura, eu estou sem emprego, eu queria dar mais, mas eu não posso, não tenho. Eu fiquei todo partido, porque isto indica um nível de consciência e de olhar para a vida e para os outros. Eu estou assim, mas os outros são piores do que eu, não é? Que a mim deixou-me completamente partido, quer dizer, foi uma coisa absolutamente arrasadora que caiu sobre mim naquele momento, olhar para aquela criatura que vinha com aquilo na mão. É exatamente como a história do Evangelho, a viúva que deitou umas moedas pretas que já não serviam para nada e o Cristo disse, olha, foi a que deu mais de todas porque esta deu o que precisava, os outros dão o que sobra. Esta consciência, quer dizer, o fazer com que estas consciências aconteçam. E aquele banco de recursos só estava, porque ainda a última vez que fomos ao Banco Alimentar achei muita graça, que vieram 700 e tal quilos de alimentação. E digo eu, engraçado, que isto dá-nos quase para um mês. E os outros? Como é que vamos fazer, não é? É que estamos a aproximar dos 800, 900 quilos por mês. Já é uma quantia muito... distribuição. E eu digo, como é que isto funciona? Ainda está a funcionar. É sinal que há consciências que se vão alertando e que vão tomando a iniciativa de se lembrar que no mundo não são só elas. É este criar consciência que para mim é fundamental. Sim, e acima de tudo nós somos uma organização da sociedade civil. Uhum. E é este comprometimento da sociedade civil em ajudar o próximo e em tomar para si também esta responsabilidade do apoio ao próximo que nos também faz continuar este trabalho, porque a verdade é que, como o Padre Pires diz, cada vez mais assistimos a pessoas que voluntariamente
e fora dos apelos, que se dirigem a Arroz Solidário e que fazem a sua contribuição para o nosso banco de recursos. Isso é louvável e gostávamos que acontecesse ainda mais vezes e que mais pessoas o fizessem, porque realmente estão a ajudar o próximo. E é esta responsabilidade, todos nós somos corresponsáveis pelo desenvolvimento das nossas comunidades. E é chamar as pessoas a isto. Tem acontecido, queremos que cada vez mais as pessoas se envolvam no Arroz Solidário e neste desenvolvimento da nossa comunidade. Muito bem, estamos no final desta nossa conversa. Quero agradecer a vossa presença, desejar as maiores felicidades para a Arroz Solidário, dizer-vos que estamos sempre de portas abertas para vos receber e para lançar os vossos apelos, os vossos projetos também, para os dar a conhecer. Padre Pires, vamos nos encontrando por aí também e esperar que daqui a 9 anos estejamos cá para celebrar outros 9, não é que já serão 18, mas antes disso espero encontrar mais vezes consigo, está bem? A gente anda por aí pelo planeta e vai vivendo perto uns dos outros. Muito obrigado. Obrigado. Arroz Solidário em destaque nesta hora do regresso a casa.